Estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Educação de Lajeado, Adriana Vettorello, para falar da programação da Semana da Pátria de Lajeado. Já vai ter a cerimônia de abertura na próxima sexta-feira e no sábado, lá no dia 9 de setembro, o desfile com a participação das escolas do município. Tudo bem, secretária? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. E boa tarde aos ouvintes. O que a gente pode falar, secretária, dessa programação? Como é que as escolas estão se organizando nessa parceria com a Prefeitura também? Isso. A Semana da Pátria, ela é sempre uma semana pensada, planejada, porque consta dentro do nosso calendário e até mesmo do currículo escolar, né? A gente fazer um momento de reflexão, porque é uma semana que ela inspira reflexões acerca da independência, né? Dos direitos conquistados pelo povo brasileiro. Então, é sempre uma semana bem organizada, já internamente, né, nas escolas. Então, nós damos início no dia 1º agora de setembro, no Largo da Prefeitura, às 9 horas, a cerimônia de abertura. Depois, na semana, na sequência, as escolas estão organizadas de forma interna, mas também podendo abrir para a sua comunidade escolar, de acordo com, né, a possibilidade de participação dos pais, mas elas fazem as atividades dentro do horário de funcionamento da escola. Então, ao longo da semana também vão acontecendo atividades alusivas, então, à questão da homenagem à pátria, e a gente sempre diz que é o momento de revisitar a história, de entender a nossa cultura, saber que ela é diversa, e dá esse sentimento também, quando se entende melhor a cultura, o sentimento de pertencimento. Então, é uma semana bem explorada e de todas as formas. Tem escolas já mandando a programação interna, né? E depois nós culminamos, então, a semana com o desfile cívico, que está para acontecer, então, no dia 9 de setembro, um sábado, onde vai envolver da rede municipal as escolas de educação infantil, que são as nossas 25 escolas, mas com uma representação sempre, né, de estudantes e professores, as escolas de ensino fundamental, Projeto Vida. E também tem aí, então, a rede estadual participando, a rede privada, entidades, enfim, as forças, né, de segurança também. E eu acredito que vai ser um desfile, talvez ainda, se ano passado foi bonito, foi grande, esse ano é para ser maior ainda o momento, né? Não que tivesse sido perdido, né, esse clima, mas parece que Lajeado, pelo menos, assim como a Semana Farroupilha, que foi um acerto, né, criar aquela programação ali no Parque dos DIC, e hoje mesmo Marcelo Cardoso esteve falando com o Carlos Rexigel, começaram já a ser montados os ranchos ali. Lajeado parece que acendeu para isso, para o nosso tradicionalismo, mas a própria pátria também, né? Já chegou a centelha da 86ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, chegou na semana passada, estará no Corpo de Bombeiros, mas as escolas, acho que permanentemente faziam programações, mas a própria abertura, né, oficial na sexta-feira agora, e especialmente o desfile, secretária, porque ano passado eu acompanhei e foi muito legal mesmo, especialmente com a chegada dos militares lá de São Gabriel, e aí está a explicação até, né, porque lá em São Gabriel eles fazem sempre no dia 7 de setembro, o desfile lá na cidade, e por isso que Lajeado opta, então, por fazer no sábado, é isso, né? Mas fale um pouco desse contexto e como é que está sendo também, como é que vocês sentem se de fato está acontecendo essa vamos dizer assim, essa retomada da Semana da Pátria também em Lajeado nos últimos anos. A gente vê que é uma mobilização bastante grande, existe uma comissão organizadora que envolve tanto a Secretaria, a CECEL, né, de Esporte e Lazer, e que tem uma comissão organizada juntamente com a Secretaria da Educação, também o setor de comunicação da administração. E no momento que a gente já discutia de dar o primeiro passo, de fazer essa retomada, ela é sempre vista, pelo menos pelas escolas, com um olhar importante, porque a gente já fazia esse movimento, existiam os desfiles, né? Eu lembro que quando eu estava em escola, não como estudante, mas já como gestora, nós tínhamos os desfiles que eram realizados na julho, né? Então, teve um período que se descia a julho, depois a gente subiu a julho, e depois houve uma parada dos desfiles. Isso também era questionado muitas vezes, porque é um momento de fazer uma reverência. É como eu disse, quando a gente revisita a história, quando a gente busca as reflexões, quando a gente se vê pertencente a um país, a uma nação, este é o momento de fazer, né, uma caminhada onde a gente sinaliza que a gente realmente acredita onde a gente está e que a gente pode fazer a diferença.
Inclusive, o tema que vem, pelo menos para nós, da nossa rede, a gente vem com o tema da educação, né? Que a gente vem trazendo a educação a chave para a transformação. As demais entidades vão poder trabalhar nessa linha também, porque a gente acredita que tudo é um processo, né? A gente passa na história por um processo, a gente passa pela transformação. Então, hoje, a gente precisa estar à frente, né, e trabalhando com os nossos alunos, se a gente quer esse desenvolvimento de forma integral, é trazer esse espírito de novo, né, de sensação de pertencimento à pátria, e de como a gente pode fazer a diferença no meio que se está. Então, quando a gente fala de Semana da Pátria, a gente revisita com o nosso alunado o espaço dele da escola, e agora muito mais, diante de tudo que vem acontecendo. E quando se fala de Semana da Pátria, se fala muito em respeito, né, cidadão, a questão dos direitos, mas atrás dele vem, né, do ladinho colado, eu diria, os deveres. Então, vem com essa força de dizer que a educação está aí, a gente precisa passar por esse processo de transformação, acho que a sociedade como um todo, e vem com esse espírito de desfile, que eu acho que ele vem, sim, sendo bem aceito, eu acho que as entidades, e não há quem não queira participar. Então, ele vem com muita força, né, nesse momento de novo, no ano de 2023. Essa temática, secretária, da Semana da Pátria como um todo já tem um significado muito grande, mas as escolas, elas são livres para criarem temas dentro disso e colocarem, sei lá, de repente, personagens no desfile? Como é que funciona essa organização? Elas ficam livres, sim, respeitando, digamos, a temática maior, mas dentro dela buscando o que se entende por transformação, né? Quando a gente fala da Semana da Pátria, quando a gente fala de educação, quando a gente fala, como eu disse, de transformação, quais são os processos, no que se entende de transformação? Quando a gente pensa em transformação dentro de uma escola, na questão do nosso alunado, a gente pensa num desenvolvimento de forma integral, onde tu vai dando para ele, desenvolvendo com ele habilidades que vai levar ele para questão da autonomia, da solidariedade, do respeito, né, de buscar ser reflexivo, analítico. Então, eu vejo que tem várias temáticas que tu pode explorar, né? Então, dentro de tudo que tem na nossa semana, a gente pode ir buscando. A escola fica livre e ela vai discorrer. Tem escolas que trabalham com uma letra de música, tem quem explora bastante a letra novamente do hino, entendendo o hino. Então, vão buscando possibilidades de temas a serem explorados e dando também ao alunado a própria criatividade. Eles podem ser criativos, né? De buscar com eles essa informação, o que eles gostam de explorar também. Então, eu acho que é isso. Fica um tema livre, mas não saindo muito fora desse contexto geral. Em relação ao desfile, eu estava até buscando aqui, no ano passado, a organização estimou em 10 mil pessoas, né? Entre participantes e espectadores. Importante frisar, né? Porque tinha muita gente que participou, que passeou ali pela avenida, e depois até aproveitou para acompanhar o resto, né, do desfile. Mas muita gente que levou cadeira, que se programou, e foi uma retomada. Eu acredito que muitas pessoas acompanharam também ano passado, viram a repercussão, e talvez esse ano se espera um público ainda maior, secretária? Eu acredito que sim, porque, como eu falei, este ano, para nós, na rede municipal de Lajeado, o desfile cívico ele entrou como um evento no calendário. Então, todas as escolas participam. Se nós considerarmos que na educação infantil nós temos 25 EMEIs, 18 EMEFs e 6 Projeto Vida, e cada uma podendo levar até 200 representantes, e obviamente talvez não se leve tanto, mas uma representação de cada turma ou de cada escola. 25, 16 e... 25, 18 e 6, dá 49. Nossa. Ano passado foram um pouco mais de 30 escolas no total. No total. Imagina que esse ano nós temos aqui 49, só rede municipal. Só rede municipal. Isso é certo que teremos. Exatamente. As 49 participando com uma representação. 49 vezes 200, nós estamos falando de 10 mil pessoas só aí. Se botar 200 cada um. Só aí. Só da rede municipal. Daí fora os demais. Mas, obviamente, talvez a rede municipal não coloque tudo isso, porque vai uma representação, às vezes pode mais, pode menos, dependendo. Eu lembro que muitos pais até acompanharam os filhos. Achei muito legal isso. Os pais gostam, muitos pais junto com as crianças ali acompanhando, sim, né? E a gente viu, acho que a gente fez uma avaliação junto às escolas, junto à comunidade. Assim, os pais, a comunidade em geral gosta e é uma retomada. É como eu disse, gente, isso mexe com uma emoção. E é isso, é ter esse sentimento, como eu disse, de pertencer a uma nação. Quando eu me sinto pertencente, eu acredito que a gente assume tudo com muito mais responsabilidade, né? Então, é esse sentimento que a gente também quer dar
Porque o Brasil tem aí uma diversidade linda a ser explorada, uma cultura muito bonita, então é um país que a gente tem que apostar e acreditar. É um dia diferente para os alunos e também os pais acabam revivendo, né? Sua época de escola, o Ricardo falava, muitos desfilam com os filhos. Como você disse, mexe com os sentimentos, tem todo um significado. Com certeza, muitos revivem quando desfilavam também. E a gente não vê, a gente vê um movimento bonito, assim, nenhum pai, por exemplo, se precisasse que leve, educação infantil, eles levam para o desfile, a gente não precisa se preocupar com transporte. É aquela alegria. Eu acho que é um movimento que ele integra a comunidade de uma forma assim, muito, muito bacana, né? Pergunta do Beckman aqui. O ideal não seria que esse desfile fosse no sábado à tarde, proporcionando que a comunidade possa assistir, já que em sábados de manhã uma grande parte da população trabalha? Pergunta aqui pelo 999-787885. Não sei se chegou a se cogitar isso. Não foi levantada essa questão. Eu participei de um primeiro momento da comissão organizadora, depois existe essa comissão. Eu penso que foi levantado até, eu acho que ano passado, a questão da Júlia, mas daí entra N fatores. E o horário se acredita até pelas crianças, enfim, né? Esse movimento das escolas se organizarem. Mas é algo que dá para ser discutido, talvez com a própria comissão, para um próximo, né? Pensando, porque lembrando de desfiles passados, se a gente for pensar na história, ele acontecia realmente sempre à tarde, né? Se a gente for olhar, não era de manhã. Mas para se pensar, algo para se levar para uma comissão pensar. Certo é que será uma programação bem variada, aí cada escola então podendo fazer a sua atividade, mas abertura oficial na sexta-feira agora e lá no sábado, dia 9 de setembro, então, com o desfile. A gente até falava nos bastidores, sem previsão de bastante chuva para a semana que vem, não dá para certificar ainda se vai ter ou não vai ter o desfile, dependendo da chuva. Isso ainda vai se avaliar. Isso ainda é avaliado, sim. Mas acredito que em tempo hábil de todos serem comunicados, né? Porque criança na chuva não é uma coisa muito boa, né? Criança, a gente mas daqui a pouco que tenha, talvez, o desfile dos militares. A gente sabe verdade. Que eles são acostumados, mas também desfilar para não ter um público. Tomara que o tempo colabore, né, secretária? Com certeza vai ser uma programação bem interessante. Eu contei aqui no ano passado, foram 31 escolas, teve o pessoal do SESC que participa também, o Tibiquari, que é os escoteiros, então tem toda essa turma. Olha, vai dar um grande número de pessoas esse ano, então. Isso, vai ficar um desfile bonito. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações e a gente também acompanha a abertura aí na próxima sexta-feira. Certo, eu agradeço a vocês e só dar uma lembradinha, acho que é importante também, a gente vive às vezes momentos tão difíceis dentro da educação, ou viveu nesses últimos dias, mas nós encerramos esta semana agora com a formatura do projeto Alfabeletrando, amanhã à noite, no Teatro da Univates, onde Lajeado também fez um projeto muito bacana de 2 anos, atendendo aí as crianças de 2º, 3º, 4º e 5º ano, e com uma perspectiva de ano que vem a gente pensar para os anos finais, uma proposta, não nos mesmos moldes do Alfabeletrando, mas também pensando para esses alunos. Então, encerramos um ciclo muito bacana da recomposição das aprendizagens, acontecendo, então, a formatura amanhã à noite, às 19 horas, no Teatro da Univates. O que é exatamente? Só para dar um resumo. Alfabeletrando foi um projeto que nós desenvolvemos desde o ano passado com crianças, que foi feito um levantamento, um diagnóstico das crianças que necessitavam fazer a recomposição de aprendizagem em detrimento da pandemia, né, que tinham dificuldades no processo da aprendizagem. Então, foi feito um diagnóstico, um levantamento de crianças, onde foram atendidas no ano passado, né, dentro da Univates, algumas no espaço da escola, e esse ano a gente deu continuidade. Então, digamos, o ciclo da alfabetização, ou crianças de 1º ao 5º ano, Lajeado teria feito todo esse processo, já avançando agora para os anos finais, no próximo ano, aí, com um projeto novo também chegando. Muito legal. Obrigada pelo presença. espaço. Secretária de Educação de Lajeado, Adriana Vettorello, conversando conosco, falando principalmente aí da programação da Semana da Pátria de Lajeado, que terá sua abertura oficial com cerimônia na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. 14 minutos para as 4 horas da tarde, 25,8 é a temperatura, intervalo, já voltamos com o Redação no Ar.